Olá, eu me chamo Rosângela Margarete Costa, trabalho no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, situado aqui em Florianópolis, e estou aqui para falar do curso de formação e capacitação de monitores do ESD. Atualmente, no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, entre outras tarefas, desenvolvo a atividade de monitora. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. É o módulo 5, o monitor, que vai falar do conceitos e características desejáveis, condução da turma, incluindo competências e habilidades. Vamos iniciar então falando do coordenador geral. Numa casa espírita onde haja o estudo sistematizado da doutrina espírita, deve haver a figura do coordenador geral. Ele vai ser o responsável pelos estudos da casa. E a primeira tarefa dele é constituir a sua equipe de trabalho. Então, ele vai convidar aquelas pessoas que já têm o conhecimento espírita e, se possível, alguma experiência com grupos de estudo. Então, ele vai, após os convites, vai se reunir com a sua equipe. Vão se conhecer, o coordenador geral vai estar incentivando a todos, vão estar um clima de harmonia. E nessa mesma reunião, então, vão programar a sua atividade do ano, fazendo toda uma programação. E que estudos vão realizar nessa casa espírita, qual módulo, se vai ser estudo direcionado somente a iniciantes da doutrina espírita ou já pessoas já com conhecimento doutrinário. Então vão ver qual é o horário, se é período da manhã, tarde, noite. Então vai depender do espaço físico que a casa disponibiliza. Tem que estar atento para os recursos disponíveis, quadro, prancheta, giz, DVD, TV. Então, toda essa programação vai ser elaborada nessa reunião com a sua equipe. Após a reunião, passa então a divulgação. A divulgação é um item bem importante, porque muitas das vezes já o estudo começado na casa espírita, chega alguém dizendo que não sabia de nada. Então, essa divulgação podemos fazer, como mostra aqui o vídeo, onde as pessoas vão se dirigir a inscrições das matrículas. Nesse primeiro slide, nós mostramos onde que será na biblioteca e quando, né, o horário e os dias da semana. E abaixo, então, tem uma observação para que a pessoa tenha informações dos estudos no momento da inscrição. Nessa casa em particular, esta matrícula, essa inscrição, não tem a informação dos estudos por oferecer essa casa mais de 15 grupos de estudos, então não tem como colocar essas informações. Já nesse outro slide, já é um estudo direcionado somente para iniciantes, então ali já tem a informação dos estudos e onde as pessoas devem se dirigir para fazer a matrícula. A matrícula é outro fator muito importante, porque tem que ser bem coordenada, com cuidado, para que não extrapole o número de pessoas no espaço físico que a casa oferece. No máximo, deve ter, o ideal, 25 pessoas por grupo de estudos, né? Pode ser menos, mas não que ultrapasse essas 25 pessoas. Já os estudos iniciados, todos bem instalados, então vem a segunda etapa do coordenador geral, das atividades do coordenador geral, que seria então a reunião de avaliação. Então, vai se reunir novamente com a sua equipe e elaborar um calendário daquele ano, já para que todos possam se programar com as reuniões, né, com os seus devidos horários. O coordenador geral deverá sempre fazer a integração com a sua equipe e as atividades da casa.
porque sabemos que a casa espírita ela necessita de voluntário e sempre vai haver um setor da casa espírita que necessite de um voluntário, seja no passe, na leitura, no atendimento fraterno, se a casa oferecer. Então, o coordenador geral ele deve incentivar essa integração, tanto dos monitores como dos participantes dos grupos. Administrar os recursos humanos, outra tarefa do coordenador geral. Muitas das vezes o monitor está com o seu tema bem resolvido, bem programado, mas surge um imprevisto e o monitor não pode estar presente naquele dia. Será informado ao coordenador para que substitua, mas se não conseguir, o próprio coordenador geral deverá suprir essa ausência do monitor. O ideal é que se tenha 2 monitores para cada grupo de estudos, exatamente para suprir essas ausências eventuais e não sobrecarregar um só coordenador, né? Um só monitor. O coordenador geral deverá exigir frequência em formulário próprio e com algumas observações, caso exista, né? De ausências, às vezes uma ausência continuada de um participante. Então é bom que o monitor coloque essa observação na sua frequência, porque isso também vai auxiliar na avaliação do ESD, dos estudos sistematizados da doutrina espírita. O coordenador geral também deverá ser o elo entre a direção da casa e a sua equipe. Todos devem falar a mesma língua, então o coordenador geral deverá passar para a sua equipe as informações recebidas da direção da casa. Organizar o material. Todo o material do ESD deverá ser organizado e arquivado, porque hoje ele está como coordenador geral, amanhã será outro, e esse outro deverá ter acesso ao histórico do ESD. Confraternização. O coordenador geral deverá sempre propiciar essas reuniões com a equipe e também seus participantes de grupos de estudo. Isso auxilia no bom resultado dos trabalhos, das atividades. A atualização sempre entre cursos, seminários, então o coordenador geral deve estar sempre levando essas informações para a sua equipe, para que possam sempre se aperfeiçoar. Passamos agora então ao perfil do coordenador geral. Conhecimento doutrinário, primeiro item, porque esse deve ter sido inclusive o critério do convite. E esse conhecimento doutrinário vai lhe dar segurança. Então, temos que estar sempre ampliando esse nosso conhecimento. Liderança, que é uma ascensão natural. Carisma, fazer o que a gente gosta, sempre demonstra confiança, entusiasmo. Isso contagia sempre a equipe. Sensibilidade, devemos ter sensibilidade para perceber a nossa equipe, a cada um que faz parte da nossa equipe. Às vezes algum problema, alguns problemas com uma certa sutileza. Então o coordenador geral ele deve estar sempre com essa sensibilidade, percebendo a sua equipe. Disponibilidade para o trabalho junto à sua equipe e eventuais até reunião extraordinária junto à direção. Então tem que ter essa disponibilidade para o trabalho. Disciplina, responsabilidade e bom relacionamento com todos da casa espírita, desde a diretoria e demais trabalhadores, devendo sempre estar em contato com a sua equipe, dando-lhe o suporte necessário para que possam então realizar bem as suas tarefas. Então agora passamos ao monitor. E quem é o monitor? O monitor é aquela pessoa que se dispõe a orientar e motivar seu grupo a buscar o conhecimento doutrinário, facilitando a aprendizagem para atingirem a meta pré-estabelecida e procurando a participação de todos,
dinamizando o processo de aprendizagem. Então, a primeira atribuição do monitor: dirigir uma reunião, dentro das normas pré-estabelecidas pelo ESD. Buscar a participação de todos, fazendo que maior número possível de participantes se interagem, buscando o conhecimento, aproveitando as diferenças individuais, utilizando as diferentes opiniões e ideias de modo a favorecer a formação de conceitos. Fazer avaliações regulares, visando atingir o objetivo do aperfeiçoamento do ESD, incluindo aí a divulgação e a formação de novos monitores. Ainda como atribuições do monitor, é ser o elo, lembra coordenador geral, elo direção e equipe. Monitor, elo entre a coordenação geral e seus participantes, todos falando a mesma linguagem. Participar e incentivar a participação de treinamentos promovidos pelo movimento espírita. Passamos ao perfil do monitor. Qual será esse perfil? Ser estudioso, né? Tem que ter o hábito da leitura. Ser exemplo de moralidade e respeito. Ter atitudes condizentes lá fora com o que diz na casa espírita. Ter equilíbrio emocional. Isso é um item importante também, porque muitas das vezes no grupo de estudos há discussões, debates e algumas vezes alguns dos participantes podem falar em tom rude, ríspido, fazer um questionamento meio alterado. Então o monitor ele deve saber conduzir essa situação com serenidade. Ter senso do dever, entusiasmo e otimismo. Contagia o ambiente. Ter capacidade de adaptação. Muitas das vezes o monitor ele programa o seu tema, está todo bonitinho, apresentação em DVD, em data show, e chega lá no momento para dar o seu tema, o aparelho não funciona. E daí? Como fazer? É uma adaptação desta situação que ele deve achar a saída. Buscar ter conhecimentos básicos em didática e pedagogia e psicologia. Não devemos nos aprofundar, mas isso vai nos auxiliar a conduzir a turma a desenvolver a tarefa de monitor. Agora, características do monitor. Conhecimento doutrinário. Aquele monitor que ainda não se sente seguro em transmitir o conhecimento doutrinário deve estar sempre buscando na leitura, tirando dúvidas com seus colegas, comparecendo a treinamentos. E aqueles que já têm essa segurança, já se sente seguro em transmitir este conhecimento, deve estar sempre ampliando. Humildade, quem transmite é o primeiro a se ouvir, o primeiro a aprender. Liderança. Um líder age com serenidade, sabe ser tolerante sem perder a disciplina e a responsabilidade. Carisma. O carismático, ele é simpático, ele ganha confiança dos presentes. Sensibilidade. Perceber individualmente cada um dos participantes do seu grupo. Disponibilidade para os compromissos já assumidos e outros que porventura possam aparecer. Disciplina, sempre observando as normas, horários de iniciar o estudo, horário de finalizar os estudos. Devemos ter essa disciplina. Com disciplina, as possibilidades serão maiores para o alcance dos objetivos. Ainda, continuando como característica do monitor, vamos falar sobre a responsabilidade, que é importante. Quando aceitamos o convite, já aí está inserido a responsabilidade, sempre visando o crescimento do grupo. Bom ouvinte, temos que saber o horário de falar e o horário de ouvir. Bom relacionamento.
Isso sempre na casa espírita, né? O monitor deve procurar a harmonia com todos. Por isso é de relevante importância o nosso comparecimento a treinamentos, a seminários, a reuniões, confraternizações. Então, isso vai nos auxiliar e a conhecer a todos da casa espírita. Aparência pessoal adequada. Devemos chamar atenção para que nós falamos, não para que usamos ou para que vestimos. Então, a nossa aparência ela deve ser simples, discreta e equilibrada. Agora passamos ao outro item, que é a condução da turma, competências e habilidades do monitor. Então, qual a ferramenta mais eficiente para melhor conduzir a turma? A liderança, sem dúvida, é a primeira e mais eficiente ferramenta para a boa condução da turma. Liderar é um exercício que exige autoconhecimento e constante aprimoramento de habilidades e competências. O monitor é um líder e sua prática vai interferir no desempenho e na organização do grupo. Devemos trabalhar para que se obtenha um ambiente de confiança e colaboração. Tipos de liderança. Existem muitos tipos de liderança, mas na apostila nomeamos 4. E o primeiro ali contido seria o líder autocrático. Esse toma praticamente todas as decisões por si mesmo. E isso é meio perigoso, porque por parte dos participantes pode acontecer a apatia, agressividade, ansiedade e até medo. O segundo seria o líder democrático. Este trabalha com o grupo, auxiliando para chegarem às suas próprias decisões. Há uma interação, uma integração, uma participação entre todos, participantes e monitor. Ainda temos o líder liberal. Pode ser confundido com o democrático, porque há uma participação, não há uma integração entre participantes e monitor. Ele deixa que o grupo faça o que quiser. E aí, delicado novamente, porque isso pode causar insegurança por parte dos participantes e até uma troca de liderança. E por último, o líder paternalista. Esse usa de argumentos sentimentais para conseguir o que ele quer. Tipo troca de gentilezas, uma relação de pai e filho. E aí causa uma pessoalidade. Qual o líder seria melhor para o ESD? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Mesmo que não estejamos próximos de ser Jesus, façamos o possível para que ele seja nossa inspiração, combatendo nossos sentimentos ruins e para que possamos executar nossa tarefa com dedicação e muito amor. Passamos, então, à característica de personalidade que define um líder. Então, energia e carisma. Então, o monitor, ele fala com firmeza, mas colocando aí uma docilidade. Adaptabilidade, entusiasmo, autoconfiança, cooperação. Ainda características de personalidade. Citamos habilidades interpessoais, habilidades administrativas, impulso de realização, persistência e iniciativa. O líder, ele faz acontecer, ele tem atitudes. Então, como habilidades do líder, citamos a influência pessoal, de forma natural. Essa influência pessoal é levar as pessoas a fazer o que você quer de boa vontade.
é saber fazer. Entre as habilidades nomeadas na sua apostila, vamos citar a perseverança, autocrítica, que é a autoanálise, planejamento. Vamos deixar de lado a improvisação, elaborando um plano de trabalho bem bacana. Fluência verbal, capacidade de expressar-se, tanto oralmente como na escrita. Ficando atento para a linguagem adequada à compreensão daqueles que estão lhe ouvindo. Citamos ainda a inflexão de voz. Esta enfatiza os aspectos da exposição. E não podemos esquecer, é claro, daquela habilidade que é fundamental, o amor. Aquela que é a base, aquela que nós, quando desenvolvemos uma tarefa com amor, tudo fica mais fácil. E aqueles que estão compartilhando desse sentimento também vão se sentir numa harmonia, numa alegria. Trazemos aqui, para finalizar, a parábola do semeador. Jesus, próximo ao mar, e junto a ele, uma multidão de pessoas, e ele começou então a discorrer a sua parábola. E ele inicia assim: eis que o semeador saiu a semear. E ele coloca então a orientação aos seus apóstolos e discípulos. Nós, como monitores e discípulos de Jesus, temos mais essa oportunidade de semear e fazer que germine e dê frutos, a semente do Evangelho. Vamos fazer isso. Vamos semear, tomando Jesus como exemplo. Obrigada.